Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal. E hoje, mais uma vez, como temos feito às quartas-feiras, nosso estudo bíblico expositivo breve do Evangelho de Lucas. Capítulo a capítulo, temos passado por todo este livro ao longo dos últimos meses. Hoje, de maneira especial, olharemos com cuidado para o capítulo de número 21. O capítulo 21 de Lucas começa com Jesus no templo, observando o comportamento das pessoas que lá se dirigiam. Ele via as ofertas que eram levadas ao gasofilácio, local apropriado onde as pessoas depositavam suas ofertas, e via, um a um, por conseguir olhar não só a exterioridade, mas também o interior, via as intenções daqueles que contribuíam no templo. Ao perceber que uma mulher pobre, viúva, dá 2 moedinhas, ele pega e diz àqueles que estavam ao seu lado: esta mulher deu muito mais do que todos os outros, porque os outros davam daquilo que sobrava. Ela, porém, deu do que tinha, tudo o que possuía. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as intenções e os sentimentos que têm te levado à igreja? Você tem ido com o coração disposto a se tornar e a demonstrar ser um adorador, alguém que serve, adora, louva a Deus com singeleza de coração, alguém que demonstra compromisso e responsabilidade com o reino de Deus, cuidando, oferecendo seus dons e cuidando para que tudo o que é necessário que a igreja faça possa ser feito? Você tem sido zeloso nas suas contribuições e ofertas? Veja o exemplo dessa viúva. Voltou para casa com o coração tranquilo, na certeza de que ela fazia aquilo que se esperava, aquilo que se espera de todos os crentes. E logo depois disso, Jesus então começa a falar, respondendo a uma pergunta sobre o que haveria de ser daquele templo. Ele fala da destruição, prevendo a destruição que viria alguns anos depois, no ano de número 70 depois de Cristo, quando os romanos invadem Jerusalém e o destroem de maneira definitiva. Jesus prediz, e Jesus também fala das dificuldades que viriam após este período. Percebam que Jesus está falando do tempo em que viviam, mas também de maneira metafórica, falando a respeito das coisas do fim, falando a respeito de princípios escatológicos e chamando o crente à observância do cuidado com as coisas do fim. Cuidar da própria fé, cuidar da própria vida, cuidar para que fiquem evidente às pessoas o fruto do Espírito, cuidar para que não caia nas obras da carne, e também estar com os olhos da fé atentos para observar os sinais dos tempos, coisas que acontecerão e que, de maneira profética, anteciparão a volta do Senhor Jesus. Profecias são lançadas contra Jerusalém, mas ao proferir estas palavras, Jesus está fazendo menção de todos os crentes.
Cuidai-vos, cuidai-vos, sejam vigilantes, observai os sinais, não sejam confundidos. Cuidado com falsos mestres, cuidado com falsos profetas, cuidado com falsos cristos, que virão dizendo: sou eu. Outros dirão: chegou a hora. Mas acautelai-vos, sejam prudentes, perseverem na fé e continuem firmes ao lado de Deus. Ele nos exorta a esta vigilância e mostra que os tempos em que vivemos, a exemplo da figueira produzindo frutos e dando clara evidência de que o verão está próximo, assim também são os sinais dos tempos aqui descritos, para que todo crente permaneça de maneira evidente, confiando somente no Senhor e esperando pela volta de Jesus. O capítulo termina mostrando Jesus que ensinava no templo o dia todo e que tirava as noites indo repousar no Monte das Oliveiras. O povo o procurava, o povo gostava de ouvi-lo, o povo gostava de estar com ele, e Jesus não se furtava de estar com o povo, não se furtava de ensinar o povo, não se furtava de abençoar o povo. Assim continua sendo nos dias de hoje a todos aqueles que procuram a Jesus. Ele continua ensinando através do seu Espírito. Ele continua abençoando através da comunhão e da igreja. Ele continua chamando à fé, chamando à obra todos aqueles que querem ser identificados com Ele, todos aqueles que querem ser identificados com o seu reino, todos aqueles que querem dar evidências de sua salvação. Aprendamos de Jesus, cresçamos em Jesus e tudo aquilo que fizermos, façamos também por Jesus. Que Deus nos abençoe.